Bem, e agora vamos aos ingredientes. Pode parecer muita coisa, mas essa torta, ela rende muito, ela fica bem grande. Então, vamos precisar de 2 caixinhas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite, 2 potinhos de nata. Em algumas regiões do Brasil é mais difícil de encontrar nata, mas se encontra facilmente creme de leite fresco, que é aquele que bate chantilly. Então, se esse for o seu caso, você pode estar utilizando o creme de leite fresco para fazer essa receita, vai dar o mesmo efeito. E se você não tem muita experiência com cozinha, mas não quer deixar de fazer essa torta que fica uma delícia, você também pode utilizar aquela mistura pronta para bater o chantilly, que é com creme vegetal, né? Tem de algumas marcas aí no mercado. Pode utilizar, mas não vai ficar o mesmo sabor. Aí vai modificar um pouquinho por ter outra composição, né? Mas também é uma alternativa à nata e ao creme de leite fresco. Chocolate da sua preferência, eu tô usando aqui 2 barrinhas, totalizando 180 gramas de chocolate, tá? Mas chocolate da sua preferência. Vai precisar de 2 desses suquinhos em pó de maracujá da marca Tang, tá, gente? Esse aqui é a única coisa que necessariamente precisa ser da marca Tang, porque se for outra marca, não fica o mesmo sabor. Então, o que dá o sabor característico dessa torta é o suco Tang de maracujá. Agora, se você não gosta de maracujá, você pode também fazer de morango ou de limão também. Eu já fiz desses dois sabores e dá certo também. Mas a melhor de todas, com certeza, é a de maracujá. E aí você vai precisar da fruta também, né? Então aqui eu vou utilizar 2 maracujás para fazer a geleia da cobertura. Você também vai precisar de leite, aproximadamente umas 2 xícaras. E açúcar não tem bem uma quantidade, é a gosto. E eu já tava esquecendo do biscoito, que também vai precisar. Então, a gente vai utilizar essa bolacha Maria e tem que ser essa de chocolate, que fica mais gostoso, combina mais. Essa aqui vem 3 pacotes, né? Mas não vai ir tudo isso, eu acho que vai 1,5. Depois, quando a gente estiver fazendo, eu confirmo pra vocês quanto das bolachas que foi. Mas não chega aí o pacote inteiro. Pra montar essa torta aqui, você vai precisar de uma forma de fundo removível. Essa minha aqui, ela tem 28 centímetros de diâmetro. Mas ela é baixinha, ó, como vocês podem ver aqui. O bolo ele vai dar bem mais alto que isso. Então, para dar altura na minha forma, eu uso um pedaço de acetato. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Ele fica assim, ó. Isso aqui foi um improviso que eu fiz, na verdade. Mas o acetato, essa folha de acetato, você encontra em qualquer casa que venda produtos de confeitaria. Ele é esse material mais durinho aqui, ó, que parece até uma garrafa PET. Esse meu aqui é azulzinho, mas geralmente ele é transparente. E aí eu coloco um pedaço de fita aqui, ó, pra fechar e dar certinho o diâmetro da forma. Aí eu vou colocando os recheios e montando a torta aqui dentro. Depois eu só removo o fundo e aí sai o acetato junto. E aí a torta consegue ficar bem alta, mesmo a forma sendo baixinha. Bem, eu vou fazer toda a receita utilizando a batedeira, mas se você não tiver a batedeira, essa parte você consegue fazer na mão, utilizando somente um fouet. Então, eu vou começar colocando 2 caixinhas de creme de leite. 2 cremes de leite para 1 caixinha de leite condensado. Para 1 pacotinho do suco. E agora, nós vamos bater isso aqui até dobrar de tamanho. Eu já dei uma misturadinha ali no suco com a colher para não voar muito da batedeira. Então, vou bater aqui e já mostro para vocês como é que vai ficar o ponto. Olha só como já mudou a consistência. Dá pra ver que ele tá bem airado, que ele tá cheio de bolinhas, né? Eu gosto de bater na batedeira por conta disso, porque se a gente bater na mão, ele vira o creme na mesma coisa, só que ele não fica com tantas bolhas, tão airado quanto fica batendo na batedeira. E eu gosto dessa textura. Eu já abri aqui a bolachinha e coloquei elas aqui dentro da forma. Se você quiser, pode molhar elas com leite para elas ficarem molinhas. Eu prefiro assim, na verdade, eu gosto delas um pouquinho crocante. Mas, de qualquer forma, a umidade do creme já ajuda a amolecer um pouquinho. Vou mostrar aqui pra vocês, olha a consistência disso aqui, ó.
ficou bem um mousse mesmo. Essa aqui que é a textura do mousse de verdade, por isso que eu gosto de bater na batedeira. Agora a gente vai colocar todo esse recheio ali dentro, em cima dos biscoitos. Já despejei o creme aqui dentro, agora com uma colher eu vou alisando, né? Vou assentando ele certinho, onde ficou com menos, onde ficou com mais, até ficar uma camada bem bonita e que preencha toda a forma. Agora, vamos picar os chocolates. Os pedaços não podem ficar muito grandes, tá, gente? Porque essa torta, como ela é tipo uma torta de sorvete, ela vai estar congelada. Então, se os pedaços forem muito grandes, vai ser muito difícil de comer, porque vai ficar muito duro. Então, uns pedaços médios, né? Não tão pequeno a ponto de não conseguir sentir o chocolate, mas também não tão grande. Uns pedaços assim, ó, é o ideal. Eu vou picar tudo e já mostro aqui pra vocês. Picadinho. E olha o tamanho que ficou os pedaços, tá? Tem que ser mais ou menos assim, nesse tamanho. Pra não ficar tão grande e nem tão pequeno que nem dê pra sentir. Agora, nós vamos colocar esse chocolate aqui em cima dessa camada que a gente fez de mousse de maracujá. Olha só que lindo que ficou essa camada. Agora, a gente vai colocar no freezer para isso aqui tudo endurecer, pra gente poder fazer a próxima camada. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer a etapa do chantilly. E para isso, eu vou precisar de um potinho de nata para uma xícara de leite. Na verdade, eu ainda vou ver se vai toda essa xícara, porque dependendo da textura, coloca mais ou menos, né? Mas geralmente é uma xícara que vai. E o açúcar vai ser a gosto, né? Se quiser mais doce, menos doce. Lembrando que para fazer o chantilly com a nata ou o creme de leite fresco, a gente tem que tomar muito cuidado para não talhar. Então, a gente tem que bater só até ele virar o chantilly mesmo, porque se bater demais, vira manteiga. E aí a receita não dá certo, né? Lembrando que a minha nata e o meu leite estão muito gelados. Eu coloquei uns minutinhos no freezer, porque quanto mais gelado tiver, mais fácil vai ser pra virar o chantilly. Vou colocar assim umas 3 colheres de açúcar, aí depois eu provo e ver se precisa de mais. E vamos lá, bora bater. Acho que já deu. Vamos testar aqui a consistência. Eu acho que dá pra bater mais um pouquinho. Olha só como é que fica a consistência. Agora a gente prova pra ver se tá bom de açúcar. Já tá ótimo de açúcar. E aqui, ó, gente, lembra que eu falei do leite, que eu ia avisar vocês se fossem a xícara toda? Sobrou uns 2 dedinhos, sobrou bem pouquinho mesmo, ó. Então, acredito que se vocês usarem uma xícara de 200 ml, vai uma xícara certinho, né? Que essa aqui minha tem um pouquinho mais que 200 ml. Ó, tirei minha primeira camadinha do freezer que a gente fez aquela hora, ela já tá bem durinha, então a gente já pode colocar o chantilly agora. E assim ficou a camadinha de chantilly. E agora a gente vai completar com bolacha de novo. Então, a gente faz mais uma camadinha. Agora, vamos levar isso aqui pro freezer. E isso foi o que sobrou de biscoito. Então, sobrou uma inteirinha aqui que eu não abri e um pouquinho mais de meio pacote. Então, com um pacote, a gente consegue fazer 2 tortas dessa. Enquanto eu pico o chocolate, eu vou explicar pra vocês que vocês devem ter percebido que eu fiz as receitas com somente a metade dos ingredientes, tanto o mousse quanto o chantilly. Isso porque eu acho mais fácil fazer dessa forma pra ficar
todas as camadas com a mesma quantidade, mas se você preferir e tiver balança ou enfim, souber medir direitinho a metade de cada creme para fazer as camadas, então você pode bater tudo junto, tá? Tu já pode bater a receita dobrada, que não tem nenhum problema. Na verdade, vai até facilitar a sua vida. É só dividir as camadas certinho depois. Então agora vocês vão ver que eu estou pondo a segunda camada do mousse de maracujá, que eu acabei de bater com os mesmos ingredientes que eu usei na primeira receita. Bom, e ficou assim agora essa camadinha, né? E olha só, gente, a altura que tá ficando já essa torta. Vejam que se não tivesse esse acetato, já estaria transbordando a forma. Então, agora eu vou colocar o restante do chocolate que sobrou. Prontinho, agora nós vamos para a última camada da torta, que vai ser a camada de chantilly, mais uma camadinha de chantilly. Então, agora eu vou fazer o meu chantilly, né? Mas se você já tiver feito a receita dobrada, né, como eu indiquei, é só pegar o chantilly que você já bateu e reservou e espalhar por cima da torta, tá? Então, agora vou levar aqui no freezer para endurecer e já volto com a torta pronta. Prontinho, gente, última camada finalizada. Tentei dar uma caprichada nessa última camada, porque ela vai ficar por cima agora, então ela vai aparecer mais. Bom, e agora que todas as camadinhas já estão aqui, olha que lindo, fica parecendo chocolate nas laterais dela. Então, agora eu vou devolver essa torta pro freezer. Agora eu vou deixar até ela ficar durinha mesmo, até congelar de verdade, virar um sorvetão. Geralmente, quando eu quero fazer essa torta para uma ocasião especial, eu faço ela sempre um dia antes, para ela tá bem congeladinha na hora que for partir e não correr o risco de desabar toda, né? Enquanto isso, a gente vai fazer agora a cobertura. A cobertura, ela vai ser uma geleia de maracujá. Para isso, a gente vai ter que tirar a polpa desses maracujás e vamos ferver em uma panelinha. Eu tô usando essa leiteira, junto com aproximadamente 100 ml de água e meia xícara de açúcar. Então, um jeito bem fácil de tirar a polpa é a gente cortar só a tampinha dele, assim. Fica toda a polpa aqui e não tem desperdício, ó. Olha só como sai tudinho. E olha o tanto de caldo que deu. Nossa, eu confesso que um só já daria, porque o primeiro tava bem recheadão. Então, agora nós vamos colocar a água. E agora é só levar o fogo baixo, tá, gente? Tem que ser bem baixinho pra não queimar. E de vez em quando a gente passa a colher no fundo da panelinha pra desgrudar o fundo. Depois que a calda ferveu, você vai deixar mais alguns minutinhos no fogo e aí você vai perceber que ela deu uma engrossada. Quando ela já tiver grossinha, né, que você levantar a colher e perceber que ela já engrossou, você pode apagar e deixar esfriar. Então agora a gente vai esperar esfriar, tem que estar bem frio para poder botar em cima da torta, senão vai derreter as camadas que a gente fez, né? Então, quando já tiver bem frio isso aqui, aí eu volto desenformando e cobrindo ela. São passadas mais de 12 horas, a geleia tava na geladeira e a torta no freezer. E olha como ela ficou durinha. Olha isso, ela nem cai, né? Então, na hora que tava fazendo, parecia que ia ficar molenga. Mas agora, ó, tá bem durinha, tá ótimo de aplicar. Então, agora eu vou desenformar a torta e finalizar ela junto com vocês. Bom, a minha forma é só abrir aqui, ó. E aí, ela já abre bem facilmente. E agora é só remover o acetato. Viram só como fica bonito? Agora eu vou passar para esse prato aqui, que não é tão bonito, mas é o único prato que eu tenho no momento. Tortinha desenformada, só vou dar uma ajeitadinha aqui nos cantos com a espátula, porque na hora que eu fui desenformar deu uma bagunçadinha aqui. Mas aí é só ajeitar e fica perfeito. Olha que linda que ela ficou. Agora a gente vai cobrir. Lá com a nossa geleia. Eu gosto de fazer isso com a torta já desenformada, porque daí a geleia escorre pros cantos e fica muito bonito. E tá dando charme, né? O charme dela é essa geleia aqui em cima. Fiz uma vez que eu fiz tipo um dripped cake. Eu derreti um chocolate e joguei nas laterais. Se eu achar foto eu vou colocar aí pra vocês verem.
e ficou muito bonito também. E aí é só isso, é só você ir espalhando. Lembra que eu falei pra ajeitar bem essa última camada, caprichar bem, que daí se você capricha bem, não fica torto nessa hora. E lembrando que o creme tem que estar bem frio pra não derreter a camada de cima, né? Assim que ficou a torta, gente, olha que coisa mais linda! Olha só, agora só tem que colocar mais um pouquinho no congelador pra ela ficar mais durinha ainda. E aí ela vai ficar perfeita. E se você gostou da receitinha, não esquece de deixar o seu like para ajudar aí o canal e se inscrever aí na fotinho que tá aparecendo. Beijinhos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!